Trabalho. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Papo de Cabine, podcast, episódio 1. Meu nome é Valdemar Bachevski e estou junto com o Glauco Quintela. Isso aí, galera. Bem-vindo ao nosso Papo de Cabine. Hoje o nosso entrevistado é o nosso grande amigo, comandante Itaberaí. Um dos bastiões da aviação civil brasileira. Itaberaí. mais conhecido como BI. BI. É isso daí. Pessoal, boa noite a todos que estiverem nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Tenho a honra de estar participando desse primeiro podcast deles aí, para falar um pouco da minha carreira, né, que tanto eu sonhei desde criança que eu sonhei em ser piloto. A partir dos meus 5 anos de idade foi quando eu comecei, né? Esse negócio de aviação aconteceu por conta de alguém na sua família ter tido uma carreira na aviação ou não? Sim, eu tenho um irmão, nós somos uma família de 9 irmãos, embora 2 sejam falecidos, né? Nós éramos em 9, 6 homens, 3 mulheres e eu sou o caçula. Tem a minha irmã mais velha, o meu irmão, o Irajá, que entrou na Força Aérea Brasileira, na Aeronáutica, em 1964. E quando eu o vi de uniforme, eu falei, caramba, né? Eu quero seguir carreira aeronáutica. Eu pensava em 5 coisas. Ser motorista de ônibus elétrico, porque lá em São Paulo tem o trólebus, e meu pai era da CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, aquilo era né? encantador, né? E eu queria ser motorneiro de bonde, que era um bonde que andava sobre trilhos com uma linha rede elétrica, né? E aí eu quero ser piloto mecânico de avião, maquinista de trem, e aí foi. Quando eu fui chegando nos meus 7 anos de idade, eu decidi que eu queria ser aviador, né? Bom, mas para isso você precisa o quê? Estudar, fazer o curso, né? Conforme eu fui crescendo, no ano de 1967, eu já com 9 anos de idade, eu conheci 2 comandantes que são falecidos. Um deles chamava-se Valdir Ribeiro Passos e Alberto Dimitrov, que ambos se formaram aqui no Aeroclube de Bragança Paulista, né? E eu me espelhei neles. Meu irmão entrou na VASP nesse ano de 67 junto com o Dimitrov. E aí eles falaram para mim, ó, esse comandante aqui esse mecânico tá fazendo curso de piloto lá em Bragança. E eu, caramba, né? Então ele se tornou o meu ídolo, né? O Passos, né? Falei, quero ser que nem ele, né? Tinha 9 anos de idade. Em 1971, já com 11 anos, 13 anos, em 70, com 12 anos de idade, eu entrei para trabalhar numa quitanda e fui sempre sonhando com avião. E eu corria atrás, os aviões passavam, faziam muito barulho. Os aviões da época eram o Caravelle, o One Eleven, o Viscount, né? E o Comet, aviões com motor Rolls-Royce Spey. Conhece algum desses? Nenhum, né? Esse Malemar, aquele ali, ó. E tudo que começou tá atrás de mim, aqueles aviões aqui atrás, né? O tal do Paulistinha, né? Que tá lá no fundo. E eu gostava de avião, gostava. Aí no ano de 1970, quando eu já estava no ginásio, tinha um garoto que começou a falar de avião perto de mim, e ele falava tudo errado. E eu ficava contrariado, até sair uma pancadaria com ele lá na escola, fui colocado fora da sala de aula por causa de avião. Tudo por conta de avião. É uma coisa engraçada, mas é verdade. No dia 9 de março de 1970, foi uma segunda-feira. Olha a cabeça desse homem. Capaz ele dar o horário para você. Fique sabendo. Foi por volta de 18h50. Eu estava andando na Rua da Moca, vinham vindo 2 meninos com uma corneta, eu e o Fábio, um amigo meu. E ele chegou e falou assim, falei para ele, deixa eu dar uma tocadinha na corneta aí. Ele era um dos que falava coisa errada de aviação. Não, eu peguei e dei um bico na corneta do chutei a corneta. Fiquei invocado que ele fazia chacota. Falei, deixa eu tocar essa corneta aí. Ele falou, não deixa. Pum, o outro falou, eu também não vou deixar. E também já levou logo um chute também. Sabe por que ele tá rindo? Veio umas 4 piadas de corneta na cabeça. Me segura. Me segura porque ele não pode contar as piadas aqui, senão ele vai sair daqui preso. Aí, isso daí foi assim, entrando no sangue, aviação. E meu irmão, o Irajá, ele, no ano de 71, ele saiu da VASP e entrou na Embraer, né? E dia 15 de junho. E em 72 ele foi para a Itália fazer o curso do Chavante. Ele foi dia
21 de abril de 71. Que legal. E voltou dia 16 de julho com o curso do Chavante feito lá na Itália, em Varese. E o Dimitrov, que trabalhava com ele na VASP em 71, pediu demissão também, porque ele saiu e o Dimitrov também pediu para sair. E o Valdir Ribeiro Passos foi para o voo, o DC-3, tudo em 71, né? O meu irmão, quando voltou da Itália, chegou e falou para o Dimitrov, a gente chamava de Dima, quer trabalhar na Embraer? Eu quero. E ele entrou na Embraer, esse Dimitrov. Tanto o Dimitrov como o Ribeiro Passos fizeram o Aeroclube aqui em Bragança Paulista, né? Bom, aí eles foram tudo para a Embraer. E o meu primeiro voo aqui em Bragança Paulista, que eu vim com o Dimitrov, foi dia 16 ou 15 de julho de 74. Ele falou, quer ir para Bragança amanhã? Era um domingo. E eu vim para cá, subimos aqui pelo meio da universidade, atravessando, era tudo de terra, o Aeroclube aqui, né? E aí não foi nem ele que me levou para voar, foi um dos alunos que estava solo no momento, e o avião que eu voei era o Guti. Ah, o Paulistinha. Paulistinha, P-56. E aí eu falei, não, é isso que eu quero seguir. Na época eu fui metalúrgico, sou formado no Senai, torneiro mecânico, ferramenteiro, ajustador mecânico, adesivista mecânico. Trabalhei por uns 3, 4 anos como metalúrgico. E em 74 também abriu meu irmão Birajara, o Bira. Ele me colocou para trabalhar na Nashua como técnico de Xerox. Aprendendo, eu tinha 16 anos, né? Mas não pude ser efetivado porque a empresa não contratava parente. Então eu voltei para a metalúrgica, mas em 76 eu fui trabalhar numa outra empresa, na área de copiadoras, com o Sérgio Kalk. E de lá eu segui carreira, até então parti para a aviação no ano de 1981. Em 79 eu troquei de empresa, só voltando um pouquinho, antes de chegar no ano de 81, eu trabalhei numa empresa chamada NGR, Luiz Cláudio Nardelli, né? Tinha até um avião que eu tirei um cara, um prefixo NGR, eu tirei a foto para ele, que era o nome da empresa, né? N de Nardelli, né? Trabalhei com ele de 79 a 81. No ano de 79 eu entrei aqui no Aeroclube de Bragança Paulista, em março, dia 20, e entrei na EACOM, lá em São Paulo, em Congonhas, e fiz o curso de piloto privado. Na EACOM fiz PP, PC e FR, o teórico, e aqui em Bragança. Não, EACOM fez 50 anos, em 74 ela começou, ano passado ela fez 50 anos, está 51 anos já. ela tá lá em Congonhas, no Tá mesmo lá. lugar ainda, né? Não, ela mudou, ela está na Washington Luiz, quase esquina com a rua dos Tamoios. Quase que ela mudou pro lado de cá, em frente ao Extra do aeroporto ali. Dá pra ver quando a gente tá passando Isso. na avenida. E aí, em 74, eu fiz o primeiro voo com o Dimitrov, né? Ele era aluno ainda, né? E ele depois, em 75, ele entrou na TAM, para voar o Cessna 402, e depois ele entrou em 76 na VASP, para voar o 727-200, e eu acompanhei toda a carreira do Dimitrov. E eu entrei aqui no Aeroclube em março de 1979, junto com a EACOM, né? Há 46 anos atrás. E o primeiro que eu conheci foi o Luizão, que continua aqui, o Munir, que eu falei, tive a honra de reencontrá-lo hoje, e tinha o Pedrão, tinha o Boquinha, tinha o Alcir, que era instrutor, que ele sumiu, tinha o Eliseu e tantos outros instrutores. Então eu fiz todo o meu curso PP, PC e FR aqui no Aeroclube de Bragança Paulista, onde eu agradeço muito a Deus, a todos os instrutores por quem eu passei, né? E ao Aeroclube de Bragança Paulista foi sempre muito bom, né? Você vê como instrutor, a gente não esquece, Não esquece. né? Não Passa-se esquece. anos e a gente não esquece aquele Não cara esquece. que ajudou a gente, que solou. Eu estava falando pro Luizão aí na porta do hangar e falei também pro Munir que eu tenho muita gratidão a Deus e a eles que me ensinaram a chegar onde eu cheguei. Você chegou porque você mereceu, mas antes de você merecer, você tem que ter alguém para te dar uma mão. Você não chega a lugar nenhum se alguém não te dá uma mão, ou um conselho, ou te dá a mão, ou te indica, ó, vai lá e liga pro fulano, ó, telefona pro Beltrano, você manda hoje um vídeo, um áudio. Não adianta que a gente não chega. O que você tem que ter na tua vida é uma coisa que chama-se reconhecimento. Não esquecer seu passado, não esquecer a sua origem, ser humilde até morrer, ser resiliente e procurar ajudar os outros sem interesse. Ajudar a quem precisa. Ah, mas você não pode esperar o retorno. Não, o retorno você tem que ter. Se você chega para a pessoa e fala assim, a pessoa chega para você e diz assim, eu preciso de uma ajuda sua. Olha, um exemplo bobo que eu vou dar, mas você me empresta R$500 para mim pagar a conta do meu celular? Já te empresto. Essa pessoa depois, você deu certo? Não, com aqueles R$500 eu resolvi comprar não sei o que, você vai ficar chateado, porque
A intenção tua foi ajudar a pessoa, esperando que ela resolvesse o problema dela, não era teu. E ela acabou criando um problema para você. Aí a pessoa fala, eu quero fazer curso disso. Vai lá, faz aquela faculdade, faz aquilo. Então, a pessoa, você fica chateado. Você não pode ajudar esperando um retorno. É lógico, eu não quero nada em troca, mas o retorno do resultado. Isso sim, isso eu pergunto, e aí, deu certo lá? Que às vezes tem pessoas, e você sabe disso, a gente sabe, que se ajuda, a pessoa acaba te usando, pedindo, aí a pessoa some, desaparece, não te fala, olha, deu certo ou não deu certo, ou não deu certo, não te liga mais, né? Essa que é a verdade. É a diferença dessa geração, né? Você vem de uma geração onde quando você é ajudado, você nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Por mais que seja uma coisa muito pequena, os R$50 que você empresta, ou um gesto que você faz, um pequeno conselho que você dá para a pessoa. Um conselho, às vezes uma dica que você dá, uma informação. Muda a trajetória dela, muda completamente. A trajetória. Que a pessoa ainda está sem norte, está perdida, né? Então eu me considero uma pessoa altruísta, que gosta de ajudar as pessoas. Eu tenho certeza disso, mas eu faço com prazer, não com interesse. Tem o mínimo de interesse. O interesse que eu tenho é de ver o sucesso daquela pessoa, né? Então, esse aeroclube aqui me deu o prazer de ser um comandante. Voei 707, voei 767, voei 737, fui para a China, voltei, entrei na TAM, Latam, entrei na Itapemirim, hoje estou na CAE, na CAI, onde eu agradeço muito ao Tarcísio, eu agradeço ao Luciano Mauro, e graças a Deus, nesses 46 anos que eu tenho de aviação, que eu considero aqui em Bragança, março de 1979 até hoje, 27 de maio de 2025, eu fiz 46 anos de amizade. Não tenho inimigo, não tenho nada que tenha me magoado, me decepcionado, alguma coisinha ou outra, mas assim, cara, se Deus pudesse me dar saúde para voar mais 46 anos, não precisava nem voar, que eu não estou voando mais. Desde o dia, meu último voo na Itapemirim foi dia 17 de dezembro de 2021, né? Nunca mais voei em avião comercial. Fizemos um voo hoje, né? Mas eu estou feliz onde eu estou lá na CAI, dando instrução para gente, alunos que estão em elevação de nível, voaram de copiloto. E a você, Valdemar, agradeço, porque foi ele que em fevereiro para março de 2023, me ligou, falou, Itaberaí, lá na ATL estão contratando instrutor de simulador. Eu falei, cara, mas eu nunca dei instrução. E foi um acaso muito grande, porque eu estava ligando para resolver um problema na ATL e alguém me disse ali que estava precisando de instrutor. Na hora veio o Itaberaí na cabeça. Eu falei, vou mandar uma mensagem para o Itaberaí. Então, estão precisando de instrutor lá na ATL, porque lá tem um simulador do 20. Já ouviram falar? E agora tem do 737 também, do MG. Colocaram lá, né? Já ouviram falar que piloto que arruma emprego para piloto? Isso é fato, isso é muito fato. Você pode ver. Piloto que arruma emprego para piloto que ajuda piloto. Isso é real. Isso é real. E ele fez o seguinte, ele mandou um banner para mim, precisa ser instrutor, entrar em contato com fulano, Beltrano, deu telefone aí pro tal de Gabriel, era um telefone de Belo Horizonte, ele não atendeu, daí eu liguei para um 011 lá, falou, BI, tudo bem? Falei, quem tá falando? Paulo Spire, ele já havia voado comigo na TAM de copiloto, esse Paulo. Cara, eu falei, eu tô telefonando, olha, um rapaz mandou, um copiloto amigo meu, mandou um banner para mim assim, ele falou, cara, você não quer vir conversar comigo semana que vem? Vou? Falei, cara, mas eu nunca dei instrução. Ele falou, não se preocupa, tal. Aí eu liguei para ele, falei, cara, Valdemar, você não sabe, eu tô até meio tenso. Ele quer que eu vá conversar. Vai, você é capaz. Ele me incentivou, hein? Aí eu peguei, uma semana depois eu fui e cheguei lá, o cara falou, você pode começar amanhã. Isso foi no dia 3 de março, né, numa sexta-feira, 2023. E eu conversei com eles, o Giannini, que era piloto-chefe, me apresentou lá, mandou para ele, e os demais gestores me apresentaram também. Ele falou, Taberaí, se eu precisar de uma referência, você pode ligar para quem você quiser, para o comandante Harley, para o Sandro, para o Giannini, para o Euler, para o Alex Prato, e para qualquer comandante ou piloto da Latam, você pode ligar. Ele falou, vou falar com o Giannini, ele está em Miami. E o Giannini mandou uma mensagem escrita para ele, me repassou, eu estava dentro do ônibus, chegando lá no Washington Luiz. Ele falou, você pode começar amanhã, era um sábado. Eu falei, posso. Saí todo contente, atravessei a passarela do aeroporto de Congonha. Quando eu fui chegar perto do ônibus, eu caí, bati com os dois cotovelos e quebrei o ombro. Você acredita, Quintana? No Aí? dia que ele foi lá na TL, tudo resolvido.
Tudo resolvido. Tudo pronto para... Isso foi no dia 3 de março de 2023, na sexta-feira. Aí eu fui pro hospital, E aí? fiquei internado. Dia 8 de março eu fiz a cirurgia, coloquei 11 parafusos e uma placa de titânio, fiquei fora, né? Aí teve que colocar um outro rapaz lá, colocou o Dalpian. E aí eu só pude ir lá no dia 11 de agosto de Quanto março, tempo fazendo passou? fisioterapia e tudo com a minha vizinha, a Não sabe das Kênia. coisas, né? Acontece coisas, A gente Kênia é não entende, minha, mas- minha salvadora. Deus e a Kênia salvaram o meu braço aqui. E aí eu fui lá como observador, né? Em junho desse mesmo ano, eu fiz uma entrevista na Azul, no dia 21, para ser instrutor de simulador da Uniazul. Aí eu peguei Airbus. Era 5 para o Airbus e 5 para o Embraer. Na entrevista eles perguntaram para mim, você não acha que seria um desafio para você, se você não for chamado para o Airbus e for chamado para o ATR, para o Embraer, uma vez que você nunca foi instrutor, como você bem disse? Eu falei na entrevista. Falei, ó, desafio é o que a gente está vivendo no mundo hoje, guerra, a violência no trânsito, tudo. E um desafio que eu tive, quando eu fiz aeroclube em Bragança, eu saí de um Paulistinha e fui voar um 707. Aí eu comentei com ele os porquês, né? E eles ficaram assim, era o comandante Guar, o comandante Braulio, o comandante Martinelli e a psicóloga era a Tatiana Bittencourt. Isso foi dia 21 de junho de 2023. Mas Você sabe por que ele tá assim? Nomes. Ele tá revoltado. Porque ele não Gente. sabe o que ele tomou de café da manhã. Não, bem isso. Ele É tem bem isso. dificuldade. Exatamente. Coitado. Isso, bem. E aí eles falaram, olha, a gente vai dar o resultado, tal. Passou um tempo, aí eles mandaram um e-mail agradecendo, tal, pela participação. Mas depois eles me chamaram. Só que na CAI, eu fiz um vídeo no dia 30 de setembro de 2021. Peraí. Pois não. Só pra eu entender aqui. Daqui do Aeroclube, aliás, a gente nem falou, mas a gente tá gravando aqui no Aeroclube de Bragança. A gente quer agradecer o Peixe, o pessoal aí que cedeu espaço pra gente. Muito obrigado. Só pra gente entender um pouco o cronograma do negócio. Você fez Aeroclube aqui, 79. Mais de 79. Comecei. Você chegou PP aqui, PC e aqui. FR. A sua época de PP, checava o PP, já podia dar instrução? Tinha um lance desse, não tinha? Não, você tinha que tirar o PC, PC. e fazer o INVA. Ah, não podia já... Eu acho que a prerrogativa de trabalho como piloto, você precisa necessariamente ter O PC checado. Tá. E aí, quando você checou as carteiras aqui, e eu acredito com muito sacrifício também, como a maioria dos aviadores aí, né? Essa história eu já vou contar. Agora, voltando para o Aeroclube. Quando eu estava no Aeroclube, eu namorava uma menina e ela, no dia 13 de agosto de 78, era um domingo, ela mandou eu decidir ou ela ou o Aeroclube de Bragança. Eu não tinha começado, eu estava começando. Eu falei para ela, o curso de piloto. Eu não tinha começado, eu comecei aqui em março de 79, isso foi em agosto de 78. Ela tava com o ciúme da máquina? Não, ela não queria que eu fizesse curso de piloto. Eu falei, não, eu vou fazer. Ela falou, então você decide, ou eu o curso de piloto. Eu falei, o curso de piloto. Ela pegou, desceu do carro e foi embora. Nunca mais viu ela. Eu dei graças a Deus. Foi sorte. Aí eu peguei, no dia seguinte eu perdi um irmão de acidente automobilístico, lá em Conchal, perto de Mogi Guaçu. E aí eu comecei em 79 esse curso. Só que num determinado momento, eu tinha um Fuscão 74, bege, eu precisei rifar esse Fuscão para fazer terminar as horas de PC e fazer as horas de FR. Olha, que Aí eu legal, rifei, cara. esse Fuscão. Mas sempre foi caro, né? Não teve um momento da história que foi barato Sempre. voar. Não, Aí eu rifei esse sempre foi uma carro luta, né? Sempre e a rifa correu no dia 15 de março de 83. A milhar era 13.716, o importante era a centena. Tá. E o número que foi sorteado não havia sido vendido, então o carro ficou para mim. O carro valia 320 mil cruzeiros. Tá. Eu sorteei, comprei 1.000 números, eu ia ganhar 1 milhão de cruzeiros. Eu vendi 867 mil, eu recebi. Então eu ganhei 2,5 vezes o valor do carro. E ficou com o carro. Fiquei com o carro, vim aqui no Aeroclube em 1983, março, eu tirei férias, fiz as horas que faltavam para o PC e Nessa época FR. tu tava trabalhando com quem? Eu era técnico de Xerox. Técnico de Xerox. Tava lá. Eu ganhava bem também, né? Aí eu falei, bom, agora eu preciso, tirei o PP, tirei o PC, estava fazendo o IFF, falei, agora eu preciso entrar na aviação. No ano de 79, eu tentei prestar para comissário de voo na Transbrasil, não entrei. Precisava de curso naquela época? Ou não? Não, A própria empresa dava treinamento, dava né? treinamento. E aí eu peguei e fui na TAM procurar emprego para mecânica de manutenção. Ela tinha acabado de receber os Fokker 27. Então já tinha saído de Marília, então já estavam... Ainda era TAM, era Ainda era TAM, tá, era mas- TAM ainda. Eles Tá, foram pra Congonhas? Até começou em Congonhas? Era Congonhas, era Congonhas. Aí eu, em 79, eu fui na Transbrasil também, não fui chamado, fui para manutenção, mas em 81, uma cunhada minha, a doutora Eronilde da Rosa Lopes, a Ero, que foi um anjo de guarda para mim, faço questão de falar o nome dela, ela falou, olha, estão contratando mecânico na Transbrasil, vai lá e procura o engenheiro Marcos Guimarães. Eu fui procurá-lo depois da Páscoa,
Em 81 ele falou, vai falar com o seu Júlio. O seu Júlio era o braço direito do diretor de manutenção, Coronel Maciel. E o seu Júlio falou para mim assim, você é cunhado da doutora Herô? Eu falei, da porta do hangar para fora, da porta da transversal. Aqui não, eu sou... Né? Escreve uma carta pedindo emprego e o que você pretende daqui para frente. Isso foi no dia 9 de junho de 81. Eu escrevi, São Paulo, quero trabalhar na manutenção porque meu sonho é ser piloto e tudo. O seu Júlio virou e falou assim, vamos mudar esse conteúdo, escreve que você quer trabalhar aqui, que você quer crescer na manutenção. Se eu levar essa carta para o departamento pessoal dizendo que você quer entrar na manutenção e quer ser piloto, o departamento pessoal não vai te contratar. Aí ele falou, depois eu te falo por que eu estou dizendo isso. Tá bom, fiz a carta. Aí ele, quando leu a carta, ele falou, agora está muito bom. Eu vou te dizer por que eu falei isso. Quando eu era garoto, eu estava em Niterói, tinha uma placa escrita, precisa-se aprender marceneiro. Eu bati na porta da marcenaria, o dono da marcenaria falou, escreve uma carta, o que você pretende? E tinha um garoto sentado à minha direita. Eu escrevi uma carta dizendo que eu queria seguir a carreira da aeronáutica. Já o menino da direita queria ser entalhador, seguir a carreira na marcenaria. O emprego ficou para ele e eu não fui contratado. Então, por isso que eu estou te falando, e não comenta isso que eu comentei com você com ninguém. Aí ele virou para Malu, para a secretária dele, e falou, liga para Sandrinha, ramal 354. Parece piada. Você sabe até o ramal, cara. Ouve só, não, mas é gozado. Ramal, Bart. Ouve só, a Sandrinha, com quem ele chegou e falou, veio a ser minha esposa depois. Eu desci, fui lá, ela estava lá, você pode sentar aqui, esse aqui é o seu Júlio indicou. Eu falei, senta aí. Ela fez os testes, ela preenchia a ficha cadastral. Ela falou, você pode voltar amanhã à tarde para você fazer os testes, hoje à tarde? Eu falei, posso. Voltei no mesmo dia, 9 de junho de 81. Fiz, ela olhou e falou, eu não posso te falar o resultado agora, mas você foi bem. Tá bom. Aí ela ligou, seu Júlio, o senhor quer encaminho para o senhor? Ela chamou um office boy para pegar a carta e levar naqueles vai e vem, era um envelope que tinha, né? E era o Genival, que também se transformou comandante. Ele era office boy da minha cunhada, do ambulatório médico. Olha que mundo pequeno. Ele voou na TAM. Aí ele levou esse vai e vem lá para o seu Júlio dar o aval, e levou para o Cafunga, que é falecido, os dois já são falecidos, né? Quando foi no dia 10 de julho, eu fui chamado para dizer que eu ia começar na segunda, no dia 13, e lá eu comecei como ajudante de mecânico de manutenção 1. Comecei bem de baixo, né? Eu ganhava na época, como técnico de Xerox, 56, 58 mil cruzeiros. Eu fui na Transbrasil para ganhar 18, um terço. Batia mal, tá? Tinha que fazer hora extra, trabalhar sábado e domingo. Aí eu não tinha tempo de terminar as horas. Aí em 83, quando eu rifei o Fuscão, porque meu padrão caiu, aí eu rifei o Fuscão, vim aqui e terminei as horas de FR aqui em Bragança, né? Fizemos uma prova quando foi em janeiro de 86, no dia 2, o Coronel Machado era o diretor de operações, e foi lá numa sala, estava eu, o Alfredo, que foi inspetor de manutenção geral, e tinham 7 outros pilotos assim, o Coronel Machado aqui, a Leia e a Yara, falou, olha, vocês foram bem na prova, e o Alfredo, no dia da prova, antes da prova, no domingo à noite, ele falou, eu falei, Alfredo, eu não sei nem o que é on, nem o que é off em inglês, eu estou com medo da prova de inglês. Ele falou, faz o seguinte, faz uma redação em português, e eu vou pedir para você fazer e eu vou traduzir para o inglês. E fez. Isso era 18h30 do domingo, a prova era 8 horas da manhã da segunda. Eu tenta decorar, falei, não vai dar, como é que eu vou decorar? Peguei, enfiei no bolso, fui para a Moca, cheguei cansado lá, acordei não, porque eu nem dormi intenso, e fui para a prova, na segunda-feira. Cheguei lá na prova, eu levei essa cola junto, né? Quando começou o primeiro bloco, estava lá, redação, tema livre. Tô salvo. O Alfredo estava sentado do meu lado, eu aqui, o Maldonado, o Sérgio Bosco, e tinha mais um ali que eu não estou lembrado o nome dele, eu lembro a fisionomia, mas não lembro o nome. Começamos a prova, eu peguei aquele papel do bolso, falei, senhor, me dá um papel de rascunho? O cara deu o papel de rascunho, enfiei o rascunho no bolso e peguei aquele como se fosse rascunho. E copiei a minha, eu copiei até a minha em português, copiei e copiei a do Alfredo, né? E taquei no bolso de novo, fiz a prova. Eu fui o primeiro a sair da prova de inglês, né? Quando eu saí, eu fiz assim pro Alfredo. Tipo assim, não vou esquecer nunca, fiz isso. Tá bom. No dia 2 de janeiro de 86, um mês depois da prova, o Coronel Machado vira e fala assim, olha, vocês foram até que bem, Alfredo, você até que foi bem na prova, porque as outras 5 matérias eu estava safo. Alfredo, a pergunta 2 é bravo, a 3 é alfa, de meteorologia e regulamento. E o outro aqui estava enrolado, eu falei, daqui a tua prova. Dei a minha e preenchi rapidinho, eu tinha tipo gabaritada a prova, eu estava muito bem. Aí o Coronel Machado me fala que o Alfredo, olha, você está mais ou menos, foi bem e tal, mas eu não sei se vai dar para te chamar, por 2 motivos. O Coronel Maciel não está querendo te liberar. E você já está com idade para ir para o voo. Mas eu vou te prometer uma coisa, falou para o Alfredo. Eu fiquei branco, eu fiquei olhando assim, falei, não acredito. Tinha limite de idade antes? Não tinha, mas ele chegou e falou para o Alfredo. Você viu isso, né? Teve uma época, eu acho que tinha muito a ver com isso é coisa de mercado, isso aí é coisa política da empresa. Aí ele falou para o Alfredo, o Coronel Maciel não está querendo te contratar.
te liberar da manutenção, para você ir pro voo. Você até que foi bem na prova. Eu regalei o olho, que eu falei assim, como ele foi bem. O cara me deu. Mas eu vou te prometer uma coisa, Alfredo. Isso eu bato no peito e falo isso. Para quem quiser escutar, já falei em todas as entrevistas que eu já dei. Se houver uma desistência, eu coloco o teu nome. Eu prometo para você. Eu levantei a mão e falei, coronel, então eu queria pedir um favor pro senhor. Ele falou, pode falar. Pode tirar o meu nome, colocar o nome do Alfredo. Porque eu tenho 27 anos, eu vou fazer 28 anos agora, dia 23 de janeiro. E o Alfredo tem 34, ele tinha 34 anos, e ele tem 3 filhos. E eu sou solteiro, não tenho filho. Pode tirar meu nome, eu espero a chance de alguém desistir. Ele olhou para mim, olhou para o Alfredo. Eu falei, ele me deu aula de inglês. Eu quis me referir à redação, né? E todos esses 7 companheiros que estão atrás do senhor e esses aqui, nós ficamos de madrugada com o Alfredo dando link training para ele. E se nós todos estamos aqui, a gente, um coração desse tamanho? a gente deve a ele. E o menino tinha 27 anos, né? Eu falei, a gente deve a Cara ele. maduro, assim, né? Agora não teve o dos 7, ninguém falou isso. Ficaram tudo quietinho. Aquilo lá, ele ajudou, agora, não, eu que não vou. Aí então eu cheguei, coronel, mas ele estava com óculos, ele tirou o óculos, botou assim uma alça na boca e falou assim, rapaz, eu vou atender teu pedido, mas eu não vou tirar teu nome não. Falou, Leia, Yara, coloca o nome dele e coloca o nome daquele fulano de tal, filho do coronel tal. Eu quero ver que vocês vão aprontar para mim. Vou apelidar vocês de Batman e Robin, mas eu não vou tirar teu nome. E foi verdade isso. Que legal. Fiz Tá vendo? isso. Pô, e parabéns, hein, bicho? E aí ele entrou. Isso é criação. E o Alfredo, eu e o Alfredo fomos seguindo junto a carreira. Entramos no 07 junto. Ele me ensinou muita coisa, né? Porque ele tem um inglês bem mais afiado do que o meu. E o manual tudo em inglês, sempre foi tudo em inglês. Exatamente. O manual da aviação Então tudo em inglês. o Alfredo foi uma bênção, sabe? E a gente tem uma história. Nós seguimos junto no 07, fomos pro 737, pro 767, fomos pro 737, né? Fomos fazer o curso para comandante na Carolina do Norte, pela Transbrasil. Ali era Southwest, alguma coisa assim. E nós fizemos nosso cheque para comando dia 7 de fevereiro de 93 com o comandante Piso, Roberto Piso. Ele é instrutor lá em Checador e ele dá simulador lá na CAI Pelatã, Roberto Piso. Ele fez o nosso cheque dia 7 de fevereiro de 93, lá na Carolina do Norte, em meio do Alfredo. Depois nós seguimos a carreira em rota e assim foi. O Alfredo findou a carreira dele em junho de 2012, na Gol, como instrutor checador, e era instrutor checador da CAI também, de simulador, né? E eu não, eu continuei, aí a TAM parou, a Transbrasil parou, eu montei um estacionamento com lava rápido, eu não quis ir para a TAM nem para a Gol na época, porque eu achava que a Transbrasil fosse voltar, e acabou não voltando. Aí eu fiquei 3 anos lavando o carro, 3 anos, 2 anos e meio, daí eu fui para a China, através de um comandante César Esforja Júnior, ele era da Varig, e ele me levou para conhecer, em 2003. Eu fui em 2004 para a China. Aí ele levou um jornal para mim, me levou na CAI para conhecer a CAI. Lá na CAI eu conheci a Carla Mettini e o Luiz Vinzani e conheci o Macari, que é da Azul, piloto-chefe. E o Macari fez o simulador lá com o Esforja em 2004, do MD-11, me deu um cartão dele, ele era piloto-chefe aqui do aeroporto de Congonhas, da Varig. Falou que se precisar você e tua família, você conte comigo. Ele me deu um passe na época, né? E o Esforja levou um jornal dizendo, precisa-se de piloto na China. Um piloto brasileiro está vindo da China contratar pilotos aqui no Brasil. E eu lavava o carro dele, lavava o carro da esposa dele e tudo. Aí eu fui, mandei o currículo, né? Fui aprovado, fui para a China. Já sabia que equipamento ia voar ou não? Já, Ficou sabendo lá? 737. Aí fiz tudo lá na CAI. E a CAI abriu as portas para mim através do pessoal da Gol, Tarcísio, Orville, Corano, o PTAN. Me abriram a porta para eu assistir 164 sessões de simulador lá de NG. Gente, e aí o pessoal da China veio e me aplicou o teste e eu fui liberado, fui aprovado. Mas graças ao pessoal da Gol. Isso eu não posso esquecer, o pessoal da CAI. Era o Luiz Vinzani. E aí, quando eu estava na China, a Varig passou por um problema de redução de custo de pessoas, então começou a fechar. Aí eu liguei da China e chamei o Esforja para ir voar lá. Só que ele foi voar o Jumbo e ele ficou lá 7 anos. Então, quer dizer, tudo tem uma história, né? Tudo tem uma história. Então, Essa transição de equipamento que a gente sempre faz, eu acho que, levando em consideração a minha história também, quando você sai desse tipo de equipamento aqui para você voar um jato, uma performance diferente, completamente diferente, para você, como que foi essa transição? Foi sofrida? Você sofreu? Foi sofrida. Porque, na verdade, eu falo isso porque é o seguinte, todo mundo tem uma forma, um caminho que segue, né? Às vezes tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, tem gente que tem menos dificuldade. O que é normal? Normal é ter dificuldade. Lógico. Nem todo mundo admite. É. Eu acho isso não muito justo pelo seguinte, porque se eu estou num treinamento, uma transição de equipamento, que é complexo, Lógico. e eu falo, o cara pergunta, como foi seu treinamento?
falo, não, meu treinamento, tranquilo, E sem mentira, problema. Foi sofrido, o cara chorou. Eu não tô sendo o cara- sincero. Eu o falo cara fez assim, de tudo, né? o equipamento tá tranquilo pra mim, tá sendo fácil. Uhum. Aí ele pergunta pra outra pessoa, tá fácil. E a outra pessoa também não tá sendo sincera. E pra outra, mesma coisa. Não, Aí ele tá tendo dificuldade, Claro, ele vai pensar que o normal. problema é só ele. É. Bem, isso é comum acontecer. Esse é o Isso eu famoso acho muito pano preto, injusto. né, Bey? Pra que fazer isso? Fala, não, eu tenho dificuldade. Pra você melhorar, você tem que admitir. Pô. Não, eu tô com dificuldade, me Anda de ajuda avião, nisso. o avião é muito mais rápido, o avião te atropela. E é normal o avião tá me acontecer. atropelando, mas calma. Como que foi com você isso daí? Foi assim também? Não, de um Paulistinha pra um O 07. Paulistinha pro 07 foi sofrido pelo seguinte, a sorte que eu tive, o que me trouxe um benefício, foi que pelo fato de eu ter sido mecânico do 707, do 727, do 767, eu conhecia a cabine como a palma da minha mão. O sistema já O estava na cabeça. cockpit preparation para mim estava tranquilo. O problema era voar o avião, tirar o avião do chão ali e começava a O guerra. handling, né? O handling. Voar o avião nivelado, correr atrás daquela crossbar e dar potência. Bota VRF mais 10, sei lá. Manter o que era. localizador, manter o... Ele abriu, a você rampa. não sabia, não conhecia nem o tal do localizador, nem o tal do glide lock, nem o tal da Vibar, sei lá quem eram eles. Mantém a. Eu sabia era pousar Vai 3 pontos pro segue, Paulistinha. segue a Vibar. Eu falei, não conheço ela. Eu não conheço a tal da Quem é essa Vibar. Eu ia atrás dela, ela virava pra cá. Eu ia falar, pô, mas eu tô atrás dela, mas você tem que seguir onde ela. Até que eu caía na pista. Põe um localizador. Eu pus um localizador, o glide lock, tava lá em cima ou lá embaixo. Depois eu falei, não, deixa eu conhecer primeiro o localizador. Uma coisa cada vez, pelo amor de Deus. Aí mantém o glide eu mantive. O localizador tava 12 milha à direita. Mas naquela época lá, o pessoal tinha paciência pra explicar isso? Tinha. Porque Eu dei muita. a gente escuta muito isso de comandante, Eu acho pessoal que antigo tinha, trata tinha, mal. Não, tinha eu não perfil. tive. Eu não O tive. pai do Bernardes, seu Deodato, Porque o lance ele- do CRM é novo, né? é novo. O seu Deodato era Quem um lançou o cara que era paizão. CRM? E tinha outros que não eram assim. É. Então os caras que tinham um pouco mais de dificuldade ia pro seu Deodato. Uhum. Entendeu? Então eu sabia quem que era quem Eu tive ali. sorte para começar como POS, piloto operador de sistema, que era o Flight Engineer do Ah, 707. tá. Tive Uhum. sorte dos instrutores. E para ser copiloto eu também tive sorte. Peguei o Ribeiro, peguei o Mota, né? E depois eu tive sorte também para voar o 767, que eu tive também o Ribeiro, o Mota, instrutor do 767. E para o 737 eu tive o Mahler, eu tive o Deschen, eu tive o Paladino, né? E viraram amigos. O Cabral, que já é falecido. Não, sim, mas todos eles. Eu passei por várias avaliações, porque para comando você precisa passar por 7 ou 8 avaliações na época, né? Puxado. E era o primeiro Não. comando, né? E era o primeiro comando. Então, mas agora eu fui muito esforçado também, nessa parte eu posso também. Não é que eles me ajudaram só, não. Eles se cobravam. Então eles tinham um resultado, né? Cara, e o que você fez com o inglês? Foi Fui estudando? estudando por conta, estudando Que não na é fácil EACOM, não, né? Estudando na EACOM e na própria Transbrasil. Quando Você era imagina mais naquela época. Hoje pra gente é Hoje tudo tá muito mais fácil, né? Internet, você tem vídeo novo. aula, Hoje não tem né? desculpa. É o que eu falo lá na CAI para os alunos. Ó, vocês têm que vir para a sessão preparado já. A gente não vai ensinar vocês, vai mostrar, mas você já tem que vir sabendo. Você tem o YouTube, tem aquele VPrep. VPrep ajuda bastante. Você tem o YouTube, você tem o Airbus Tutorial, você tem tudo que é informação. Eu ficava colorindo o manual do 37, mais o do 67, que era azul, que era verde, que era amarelo. Ficava colorindo Para estudar. para você visualizar o painel. Né? E lá na Transbrasil tinha um mockup do 767. Eu ficava sentado lá, às vezes ficava de sábado, ficava lá. O chefe na época era o Marcos Índio, era o Lázaro, era diretor de operações, o Marcos Índio era instrutor lá na CAI, né? O Piso também, ele era gerente de treinamento. A minha esposa foi da seleção, depois foi para o ensino, foi para operações, e eles todos foram chefe da Sandra, essa que eu conheci na seleção. E ela, minha ex-esposa, eu ficava sentado lá. E aí quando eu fui para o 767, eu ficava fazendo voo extra de madrugada para aprender o avião. E no 737 não foi diferente. Eu falei para o Piso, Roberto Piso, pergunta para ele se ele autoriza eu fazer voo de observador. Eu saía do ground school, que era ali no terminal de carga da TAM, ali na Tamoios, na curva. Eu pegava, ia de Kombi lá para o avião, já pegava o passe, destacava e subia, ia até o Santos Dumont e voltava. De segunda a domingo eu fazia isso. Olha Você vai só. aprendendo só de quando olhar. eu É. fui- É igual de quando quando eu dá instrução. Você Isso. aprende só de olhar, com os erros Quando dos eu fui alunos e tal. pro, Com certeza. Quando eu fui pro simulador lá na Carolina do Norte, eu e o Alfredo, eu tava virando avião de ponta cabeça. Já tinha feito mais de 50 ou 60 voos de observador. Né, durante o ano. Nossa, isso ajuda demais. Muito legal. Porque você sai de um manualzinho desse daqui, É, pra pegar 6.000 páginas, 7.000, é muita coisa. 8.600 páginas. 8.600. 8.600 muita páginas. Você não passou por essa aviação, a trabalhar na aviação geral, com essa aviação indígena aí, Tupi, Cherokee, pequena não, né? Só fiz o aeroclube aqui em Bragança, o único aeroclube que eu fiz foi em Bragança, pelo PPPCFR. Só o cheque para IFR, como eu falei, eu tive que fazer com o avião do aeroclube de São Paulo, o Edson era o gestor na época, porque o avião que tinha aqui era 2 carioca, o NCY e o NCQ. Ele só tinha o ADF e o VOL, ele não tinha o ILS. E o tá. coronel Franco Ferreira, que fez o meu cheque,
Ele falou que era um avião equipado com ILS. Aí eu tive que pegar um tupi ou um corisco, que não recolhia o trem, acho que é corisco, né? Que não recolhe. O Corisco recolhe, o É o Tupi tupi, é É o que a fixo. gente voa hoje. É. A gente voa hoje. Então é o tupi que eu peguei lá do NHX ou NXZ, alguma coisa assim. O Quintela tem experiência nessa aviação geral, ele voou pro circo, né? Ele teve uma história bacana, bem, você ficou sabendo mais ou menos contar pro pessoal. Não, eu Quintela, voei. Quintela voou pro circo por um tempo, É, né? é. E ele tinha alguns benefícios no circo, É que né? o avião do circo tinha os falantes embaixo dele, então a gente Propaganda. de propaganda, e eu É. voava nas cidades e tal. E ficava, e o que aconteceu, bem? O circo ficava nas cidades 15 dias, 20 dias, e eu não tinha o que fazer, eu voava e ia lá pro circo, né? Então fiz amizade com o pessoal do circo e tal. Rapaz, eu fiz tanta amizade com o pessoal do circo que me colocaram no espetáculo com um anão. É verdade. Então o anão era o seu Ele João. já é meio parecido com o Leprechaun, então colocou um cara, né? Ficou para ficar na mesma altura, né? Aí o anão entrava, o anão tinha uma roupinha e tal, e aí eu do lado do Como que anão era o de nome noite, do anão? o seu João, seu João. E aí ele falava, esse é o Reinaldo, como é que é? Reinaldo Giannichini? É da novela? Perguntava pra mim. Eu falava, não, sou da favela. Aí o anão fazia uma graça, saía a roupa do anão, o anão ficava de calcinha, sutiã, assim, sabe? Mas eu ficava voei muito pro circo lá e fazia propaganda e tal. Mas foi legal, uma experiência. Inclusive, essa foi a última vez que ele viu uma calcinha e sutiã. Foi com o anão Foi do com o circo. anão do circo. Foi com o anão do circo. Nunca mais teve. Tô brincando, cara. Tá chateado, hein? Tamo junto. Bem, conta pra mim uma coisa. Aí você teve essa época do Lava Rápido, Isso. se recolocou no mercado pra China. Foi de 3 anos. Quanto tempo você ficou lá? Na China, de agosto de 2004 a dezembro de 2007, eu entrei na TAM. Aí, em 3 anos e 2007, 4 Você meses. veio pra TAM. O contrato era atrativo como era antes da pandemia? Os contratos eram muito atrativos. O pessoal ia muito pra lá. É verdade, coisa de comandante, coisa de $20 mil. Até hoje é isso. Até hoje. Aquele contrato chegou, se não me engano, a $26 mil para comandante, dependendo do equipamento. Mensal, né? Mensal. Você O contrato pega, multiplica aí por 6, 6. né? Você 120 você pau. acha, você teve vários amigos, você vivenciou isso, os pilotos que vão para a China, fica lá, às vezes não vai com a família. Atrapalha pelo seguinte, é muita cobrança, né? Então você tem que ir, faz o curso, faz o cheque, faz o simulador, depois você tem que dar um tempo para você mesmo, depois que você fez tudo, isso é a minha opinião, depois que você fez tudo, tá pronto, dá um tempo para ver se você realmente se adaptou, dá aí 6 meses, 1 ano, só você, pelo menos 6 meses, depois de pronto. Bom, agora sim eu posso trazer minha família. Porque você tem que ver se você se adapta. Cultural não é fácil não, meu amigo. Não, mas isso daí Eles não se adaptam muito, né? Mas eu O acho que é piloto vai mais voar. pros Emirados Árabes lá, que é pior, né? por exemplo, eu falo para Olha, comida, né? Não é. Ele falou uma coisa certa. Para nós, quando você passa da porta do aeroporto para dentro, qualquer lugar do mundo é tudo igual. Tem essas luzinhas azul, branca, vermelha que você conhece, tem umas faixas brancas lá na pista, uns números na pista, umas faixas amarelas, que você sabe que você tem aquela mesma ladainha, você pede o clearance, você pede pushback, você pede autorização para decolar, você chama o controle, é tudo igual no mundo todo. O avião é todo igual, por dentro, por fora, de frente, de costas. Você está no teu mundo. Quando você passa do aeroporto para fora, é que você vai sentir mesmo. Bom, é uma avenida que você não conhece, é um carro que você não conhece, é um ônibus que você não conhece, um táxi, né? Aí você chega no prédio, tem aquele prédio enorme, que você não conhece ninguém, você chega lá, abre a porta do apartamento, você está sozinho, ou você tem tua mulher lá. Ela não, as esposas normalmente ficam dentro de casa. Hoje em dia você tem o WhatsApp, tudo, mas na época você tinha o Skype, ou o Messenger. Aí você falava com as pessoas, e o Skype na época não tinha câmera, era só mensagem de voz ou telefonava. Depois é que veio a câmera. O Messenger tinha câmera na época, né, em 2004. Né? Bem, lá da China, então, foi de 2004. 2004 até... Tá. Na China, o que eu tive de perrengue? O que eu aprontava muito lá na China, ali eles são muito disciplinados, né? Chinês, muito, chinês é muito disciplinado. Né? Eles fazem briefing antes de abrir o restaurante, eles ficam lá de fora, chamam todos os garçons, funcionários, ficam falando. Uma coisa. E quando eles estavam fazendo o briefing, eu chegava no meio deles, cumprimentava. E aí, tudo bem? Falava em português. Eu quebrava todo o protocolo.
Falava, dá licença, passava no meio deles, no meio delas assim. E quando tinha aquele pessoal marchando assim no meio, ali na Praça da Paz Celestial em Pequim, né? Onde tem a tal da cidade proibida ali, e o pessoal ficava marchando, 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 e pegava e entrava no meio deles, e ficava marchando junto. Aprontava assim, mas no voo, Cara, no e voo de era uma voar coisa. nesses lugares assim? Porque tem muita restrição de espaço aéreo, não tem por ali? Não, Ali é tranquilo? é mais tranquilo voar lá do que aqui no Brasil. Ah, você tá brincando. É tudo muito bem engrenado, estrutura, né? A estrutura que Paizinho. eles têm. E o que dizem fora é bem diferente do que aqui, né? Cada um É tem sua particularidade, mas Não, mas era bom. A Shenzhen, onde eu fui, eles iam nos buscar em casa, nos levava para o aeroporto Tá. e nos levava do aeroporto para casa. Isso deve Fazia ser até parte do hoje, né? contrato. Deve ser até No hoje. Panamá tem um colega lá voando, né? O Robinho tá isso. voando por lá O e Robinho ainda tá lá. tá lá. E ele falou que os caras também pegam na porta de É, casa, tem algumas empresas que dizem que lá nos Emirados Árabes fazem a mesma coisa, fazem. né? É. Tem uma Vem vila. buscar na casa. E outra comunidade também se une ali. Comunidade no meio dos pilotos, as Sim, esposas, sim. como as nossas já tem Ela filhos, tudo, tem, imagina por lá, você né? tem que criar família. É o que eu falo pro pessoal, assim, na própria CAI, onde eu estou dando instrução, o pessoal fala. Eu falo, quando você vai voar, você forma pequenas famílias. Família que vai te durar um dia, dois, três, quatro, ou cinco ou 6 dias. É o comandante, o copiloto, os comissários, comissários. Você tem que formar ali pequenas famílias. Porque se acontecer algum negócio, agora nós estamos aqui os três. Se acontecer algum negócio com um de nós três, quem vai socorrer? Um de vocês não me socorreu ou vice-versa. Nossos pais, mãe, irmãos não estão aqui, né? Estão longe, estão distantes. Muitos já não estão mais aqui. Então é assim que eu adoto o meu critério de trabalho, não é só na aviação. É que na aviação você viaja. Mas, por exemplo, quem trabalha fixo, dá aula numa escola, quem que vai salvar? É. É as diretoras, professoras, até mesmo os alunos, os companheiros de trabalho. Aí. Quem trabalha no banco? Os funcionários, clientes que estão em volta daquela pessoa. A família nunca vai estar perto de você. A família é um porto seguro. Você sabe que você vai chegar em casa, vai estar mãe, pai, irmão, irmã, esposa, marido, filho. Mas você não está todo no dia a dia com ele ou com ela, com eles ou com elas. Você está com outras pessoas. Então você tem que fazer daqui, criar uma atmosfera positiva, bacana, um clima bacana de trabalho, seja lá onde for, porque a tua família no momento é aquela que você está. Como a minha família agora são vocês. Qualquer negócio que acontecer comigo, cadê a minha Ele família? tem um espírito protetor muito grande. É, Ele isso é muito acolhe, legal. ele acolhe muito bem as pessoas. E aí, conta pra mim. E a chinesada lá no meio de fila de embarque? É como para os brasileiros? O povo eles são educadinhos. O Não, chinês tem são a fama de ser bacanas, meio são bacanas, barulhento, não tem? são O bacanas, são japonês não. O bacanas. japonês Já já é me dava, todo não, eles são muito fino, mas o bacanas, chinês é. eles olhavam pra gente, cumprimentavam assim, né? É. Isso foi fazem 21 anos atrás, né? Mas eles são disciplinados em muitas coisas, mas eles são, tem uns caras que são malucão, as meninas cabelo vermelho e tal também, com piercing e tal, né? Não é Tá. aquela coisa assim, ah, não pode isso, não, pode sim, naquela É. época já podia, nunca tive problema, não. Tive É, problema. o bem é fácil de fazer, né? O Quintela também, ele é fácil de fazer amizade. Tem algumas situações que envolvem o Quintela aqui. Eu vou te contar uma, que o Quintela, ele vai ser, depois você me fala se eu tô mentindo, não. Conte. Tava lá, o Vamos Quintela, ver se é verdade. ele, ele, ele gosta muito de restaurante. Dá pra ver, ele gosta de comer. Gosta, Entendi. né? Teve um dia que ele estava reclamando um pouco da comida do restaurante aqui do Aeroclube. Não estava agradando muito ele. E ele propôs um cardápio para a mulher que tomava conta do restaurante. E ele queria uma carne de panela. Meu Né? apelido aqui virou carne de panela durante um Não tempo, cara. atropele, eu vou É. chegar na parte que você quer. Calma, tô chegando. Aí ele pediu para ela, a mulher era muito atenciosa, lógico. Ela fez a carne de panela. No dia que ela fez a carne de panela, eu fui comer fora. Rapaz, Aí ela fez a carne de panela não, e pensa ele não numa foi. mulher braba. Aí eles tiveram a desavença que eu não presenciei. Mas eu fiquei sabendo. Só que daí os dois ficaram meio bicudos um pro outro. Não estavam se falando. Porque daí ela falava uma coisa aqui, ele falava uma coisa lá. Aí quando os dois se encontraram, aí eu falei, Quintela, por que você tá bravo com ela por causa É claro que o Bart da... tinha que Não, plantar uma discordinha, eu né? queria Lógico, resolver, que eu quero resolver o lógico. problema. Então, cara a cara, a gente resolve tudo. Eu falei, Quintela, por que tá falando mal dela? Aí ela já começou a gritar. Ele ficou chateada. Não gritou, ela se exaltou um pouco. Ficou bravo. Falava assim, é porque ele não veio aqui comer quando eu fiz a comida que ele pediu e ficou aqui. Ela ficou bem chateada com a situação.
Aí chegou um momento nessa discussão que daí eu até me arrependi, porque eu falei, olha o que eu causei, o filho dela do lado assistindo a situação, Nossa, é e verdade. ele falou alguma coisa que ela falou, eu sou mulher, e ele falou, eu sou homem. Eu falei, meu Deus do céu, eles Nada a estão ver. começando a falar o óbvio. Por quê, né? Eles não estão se entendendo. A partir deste dia, dessa confusão, que daí ela ficou uma confusão que todo mundo ouviu, né? Quintela, carne de panela. Ficou um tempo. Ficou um tempo. Então é uma coisa que ele Tem que sabe carregar fazer essa amizade. coisa. É. Ele gosta de fazer amizade. E não só Não, mas foi a com o única João do vez. Foi a Circo. única vez. Foi a única vez. É, brincadeira. Foi a Ele é única gente vez. boa. Foi a única mesmo, que eu Foi a presenciei, né? É. Fora o que ele tá omitindo. Ô, BI, conta pra mim uma coisa. Lá na China, vou falar uma coisa que eu não tenho conhecimento, tá? Sobre o Entendi. território chinês lá. Em questão de turbulência, Não, nunca Relevo, por essas coisas, relevo. eu não característica. tive. O que eu tive ali foi só vento cruzado para Forte. pouso. Num dos aeroportos ali, no aeroporto ali de Xangai, e no aeroporto de Harbin, eu peguei vento de rajada, de limitante de 35 nós, 37 nós, de travessa. Assim, turbulência em voo, nunca peguei lá. Uns 3 anos e 4 meses que eu fiquei, nunca peguei turbulência. Era voo tranquilo, era sossegado. Os aeroportos bem estruturados, tudo com ILS e DME nas cabeceiras. Os caras são muito O tecnológicos. cruzamento da Cordilheira dos Andes aqui é um dos lugares que tem que ter muita atenção com isso. E eu nunca tive turbulência aqui também. Eu nunca peguei também. Dei Quando sorte. turbulência. Existe a possibilidade, existe. Quando você vê lá na carta, fala, ó, possibilidade de turbulência leve, moderada e tal. Nunca. E estava escrito que haveria possibilidade. Nunca peguei aqui. Quando eu vou ir na Latam, nunca tive problema. Você já teve alguma situação que te causou medo? Não. Não. O Quintela já teve. Ele teve uma situação. Ele teve um outro emprego, né? Ele teve alguns empregos na vida dele. Um deles ele foi parar lá no Pará. Essa história ele não te contou, né? Eu vou te contar. Eu vou chegar na parte que você quer. Calma, segura. Segura. O Quintela ele foi trabalhar lá no Pará. Não foi? Ele foi, tô mentindo? Trabalhava numa empresa e a empresa deslocava a gente. Isso. Né? Daí ele acabou indo voar lá no meio do mato. Né? Aí tava lá nas condições dele, olhava para baixo, era mato, tribo de índio, né? Cilindro com pressão baixa, mas é isso, tira de letra. Então ele ficava vendo lugares interessantes lá embaixo, de acordo com a situação ali que tava voando. Aí ele tem um sonho. Depois você me fala se eu tô mentindo. Sonho na vida dele, sonho na vida do Quintela. Ele estava voando lá e pensou assim: nossa, olha a tribo de índio lá, que vontade de ver uma piroga. Ele falou: nossa, não é? Depois você me fala. Queria porque queria ver uma piroga. Nossa, se de repente tiver fazer um pouso forçado, eu vou aproveitar e realizar meu sonho, que é de repente sentar numa piroga. E daí estava pensando nos índios. Nossa, será que a piroga, na questão de hierarquia, será que a piroga do cacique é maior do que a dos índios normal? E aí ele falou assim: que nossa. Aí ele falou: cara, se eu tiver oportunidade de entrar numa tribo dessa, eu vou querer sentar na piroga e dar um passeio, dar uma viajada. Você conseguiu sentar na piroga ou não? Claro que não. Não, mas ele ainda tem esse sonho dentro dele. Vai realizar, mas você lembra, né? Não era o que você queria? Você sabe que eu voava numa empresa e aí me mandaram para Ele não gostou muito de eu falar, porque isso aí era um... E, rapaz, eu fiquei mal. Fiquei uns 5 dias mal. Eu pensei que tinha pego malária lá. Caramba. Porque diarreia e não parava nada na barriga. E quando você coloca aquelas plaquinhas assim na porta do quarto, não entre, realmente a camareira não entra. Porque eu fiquei 5 dias ali e ninguém entrou. Se eu tivesse morrido, alguém ia saber, porque eu tinha lá o parceiro que estava voando comigo, tá? Então ele sabia do que tava rolando, né? Mas queimar o cara. E nesses lugares assim, muito longe, né? No norte do país, você tem médico, assim, né? Quem dá consulta é o farmacêutico, cara. Eu cheguei lá. O xamã, né? Também. Cheguei lá no farmacêutico, ele me deu lá sorinha, não sei o quê. Bicho, passei mal. Ainda pra ajudar, tinha caído o avião da Passaredo com gelo, então a Azul tinha travado, acho que os ATRs, alguma coisa do tipo, porque cancelou todos os voos de ATR, eu ia voltar como passageiro pela Azul de ATR. Foi naquela época, né? Cara, 3 dias de cancelamento, achamos um meio de transporte, fomos pela Transamazônica, aquilo é real, cara. Aquele chão de terra, com chuva, o ônibus patinava assim,
Aí fomos até Santarém. E é longe, é uma caminhadinha. É uma precário, caminhadinha. né? É Precário. cruel, cara. E cheguei aqui em São Paulo, mal, fui pro hospital, pensei que tava com malária, pra você ter uma ideia, porque não melhorava, Caramba. cara. Era água. O hangar lá tinha quente Era pra água. caramba. E aí depois o cara falou, aquela água que o cara, que ele coloca é da mangueira, não é do... Ele só usava o filtro, ele só abastecia o galão e colocava o filtro, cara. Eu jogava no filtro, na água gelada e tal. E eu fiquei mal. Graças a Deus. Deixa eu explicar pro pessoal que tá assistindo. Às vezes o pessoal começa a pensar que eu falei em piroga, o pessoal A gente fica. não vai por A esse piroga, a piroga é uma canoa indígena que você era doido para conhecer, sentar Cara, para com isso. e passear na piroga. Não é verdade? É verdade. Você tinha me dito isso. Canoa indígena feita de um tronco único. Eles cortam a madeira e fazem uma canoa de um tronco único. Ele queria conhecer a piroga do índio, sentar e dar um passeio. Não é verdade? Meu Deus do céu, agora ele tá com Bri, vergonha. conta pra gente uma coisa. Depois dessa época de China, foi pra Latam. Na Latam, você entrou quando e acabou quando? Entrei dia 11 de dezembro de 2007, numa É. terça-feira, e fui demitido dia 11 de junho de 2020, numa terça-feira também, por causa da pandemia. Uma carreira longa. 12 anos e 8 meses. né? Aí Você foi demitiram. pro Fokker. Não, eu comecei no Airbus. O Fokker fez o último voo, se não me engano, dia 26 ou 28 de dezembro de 2007, quando eu estava começando. Tava entrando. Já Ele foi Tinha direto 2 pro 20. semanas. Hã? Eles voaram 50 lá, né? Eles voaram, eles Eles tiveram voaram 12 ou 13 350 na TAM. É. 12 ou 13 tiveram, todos com a pintura da Latam. Da TAM. Os três primeiros, o XTA, B e C, foram pintura TAM, os outros foram pintura já Latam. Foram anos de dedicação à linha comercial. Né? Foi. Eu me lembro do lance que você comentou com a gente hoje, de a economia De que você fez de combustível. combustível, né? Conta fiz. aí de novo pra gente. Era o seguinte, a empresa, todas elas, hoje o caminho é segurança, economia e conforto do passageiro. Essa filosofia é muito antiga, desde os primórdios da aviação, né? A primeira coisa, segurança, depois economia, depois o conforto do passageiro. Então, quando eu voava, eu sempre procurava decolar da pista, da cabeceira de pista mais favorável para a minha rota. Tá. Ao invés de decolar daqui para vir para cá, para ir para lá ou para ir para cá, eu pedia já para decolar daqui. E para pouso também, às vezes estava operando essa cabeceira, eu tinha que fazer isso na chegada, eu pegava e pedia para pousar aqui. E isso 95% das vezes eu conseguia. Fazia muito isso, até em Brasília, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, pegava. Cansei de decolar em Goiânia. Em Brasília tem a pista, duas pistas, 11 esquerda e direita e a 29 esquerda e direita. E para ir para Goiânia, a pista ideal, a cabeceira ideal para você decolar é a 29 que você decola em frente. Estava operando a pista 11, que você tinha que decolar, vinha 7.500 pés para depois voltar para ir para Goiânia, né? Ou para qualquer outro lugar que fosse assim para norte, nordeste. E aí eu pedia para decolar da pista 29, quando a pista 11 estava operando. E eu decolava com um monte de avião para chegar para decolar da 11, eu decolava da 29 e ia direto para Goiânia. Chegando em Campo Grande, a pista mais favorável. Economia pros caras, isso daí. 13 anos, 13 anos. 12 anos e 8 meses. Imagina. Tem uma empresa que a operação é 800 operações por 860. dia. Imagina quantos pousos, quantas decolagens Em Campo Grande também tem a pista 0624. Eu sempre pedia para pousar a pista que tivesse. Perguntava para saber do vento, obviamente, tanto para decolar quanto para pousar. Então eu falava, não, vamos pedir para a torre direto. Olha, confirme a possibilidade de pousar na cabeceira tal. Afirmativo. Ou era muito difícil dizer não. Em Cuiabá também, para chegar em Cuiabá, a pista 35 era mais favorável. Você já falava com a torre? Antes de iniciar a descida. Tá. Antes estava com o centro amazônico, chamava a torre, não chamava o controle e nem punha atisbo. Ela pode ligar o atisbo para mim não interessa. Porque a torre é ao vivo, né? Ela vai te dizer o vento atual. Aí eu chegava para a torre e falava, torre, muito bom dia. Gentileza, qual é o vento no momento? Eu falava, olha, estou prevendo pousar aí daqui tantos minutos. Autorizaria a possibilidade de pousarmos na pista tal? Autorizado, então tá bom, obrigado. Aí eu chamava Amazônico, mandei ela descer, aí chamava o controle. O controle falava, curva direita para interceptar, para final. Eu falava, já conversei com a torre, eles autorizaram, então siga em frente. E pum, pousava. Para decolar, estava operando a pista para fazer essa trajetória, eu decolava daqui, vinha direto. Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Aracaju, Maceió, Recife, em todo lugar que eu sempre dava o meu jeito. No Nordeste é difícil a cabeceira mudar. Mas, por exemplo, Fortaleza, para você ir para Teresina, o ideal é decolar da 31.
Decola direto, ao invés de decolar da 13. A 13 você decola, curva à esquerda, vai para cima do mar, ou se não tiver avião vindo daqui, para depois ir para Teresina. Eu decolava da 13, da 31, direto para Teresina. Você tá entendendo? E pousava na 20, aí depois de pousar na 02. Cansei de fazer isso, era comum para mim, entendeu? Quanto que você não economiza? Numa decolar, você economizar assim bonito 800 quilos de combustível. Dependendo da estátua que você faz. Dependendo da Belo SID. Horizonte também. Você decola da 800 quilos por 16. perna, né? Não é estátua, é SID. Belo Horizonte, você decola da 16, vem pra cá, voa paralelo para interceptar para vir para São Paulo, Congonhas ou Guarulhos. Eu pedia para decolar da 34, eu já evitava de fazer essa. Ou às vezes você decolava da 16 de Confins, curvava à esquerda, passava em cima do VOR de Confins para vir para São Paulo. Eu falava, não, eu solicito curva direita, ou decolar da 34. Se decolar da 34, você fazia assim. Você já chega a uma determinada altitude, você já pode pedir proa de encurtamento na saída. em Porto na Alegre? chegada, Hã? na estrada Na chegada. Inter você voou lá também. Na onde? Na Internacional você voou. Não veio, mas eu fazia a internacional com 320. Quando eu entrei na tele, ele fazia o Miami. Ele fazia Saía Miami? Belém, Miami, Manaus, Miami. Fazia o 320, fazia. E então, era uma característica que eu tenho desde a Transbrasil. E o comandante Cotês, que recentemente estive com ele, foi diretor de operações na Transbrasil, ele falou: isso daí é uma cultura da Real. Já da Real Aerovia, da Real e da Paner, né? Era uma cultura de voar direto. Você economiza tempo. Só que não é só o voar direto. Se você decolar de uma cabeceira mais favorável, você matava de pau. Ou chegando numa cabeceira mais favorável, então você ganhava muito tempo e economizava muito Tem combustível. essa liberdade hoje? Vai lá. Hoje a empresa preza pelos encurtamentos, né? É. Ela pede para que você... Que depende muito do horário. Na chegada na STAR, dependendo do horário, você pede os encurtamentos, às vezes até o controle encurta você sem você solicitar. E aí, já aconteceu de ter que desembarcar alguém? Já Conta aí pra gente. aconteceu. Quando lançaram o celular aqui no Brasil, para ser mais exato, 30 de novembro de 90, foi o Coronel Osíris, ele era o ministro da infraestrutura, o fundador da Embraer e quem projetou o Bandeirante, né? 30 de novembro de 90 foi quando lançou o celular lá no Rio de Janeiro. E era proibido usar o celular. O celular causava interferência mesmo nos aviões. Causava. Você vinha interceptando o localização saía fora, você não interceptava. Era um celular, era muito forte. E o celular você conseguia falar em voo de cruzeiro, você falava. Se estivesse passando na cidade, você conseguia falar. É mesmo? Era, passar 25 mil pés, você já continuava falando. Você conseguia falar com a família. Então, no ano eu fui promovido em 94, no dia 1º de maio, dia da morte do Ayrton Senna. No ano de 94 tinha a avó, a filha e o neto. Num avião, eles embarcaram em Porto Alegre, o avião fez Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, ia fazer Guarulhos, estavam indo para Brasília. Aí o menino estava usando o celular e a menina chamando a atenção, eu fui ao toalete, quando eu saí, falei, o que está acontecendo? A senhora, falei, lá vem o outro. Eu falei, como é que é? Ela falou, ela fica toda hora falando que não pode usar o celular. Eu falei, não, mas não pode usar o celular, tá? A aeronave está sendo abastecida. Mas nós só vamos falar. Ela começou a levantar a voz para mim, eu falei pro menino, desliga o celular agora. Aí virou a mãe e falou assim, você não é pai dele? Eu falei, graças a Deus. Falei, desliga agora o celular e tira o pé aí do anteparo, na poltrona 1, que isso daí não é para colocar o pé. Ele fechou um celular desse tamanho. Porque ele... Tijolão. Aí a senhora começou a falar alto, você não sabe com quem você está falando. Eu falei, lógico que eu sei, que uma senhora mal educada. Eu falei, mas vocês vão desembarcar aqui em Curitiba. Ela falou, vamos. Eu falei, não, quem vai ver somos nós, vocês é que vão desembarcar. E desembarquei. Hoje a gente finaliza mais um bate-papo do Papo de Cabine. Agradecemos a honra de ter o comandante BI aqui com a gente. BI, Muito obrigado. que história rica, quanta coisa legal. Obrigado. Obrigado pelo tempo aí. Obrigado, BI. também. E até a próxima. Lembre-se, aqui a gente conta história, não damos notícia. Muito obrigado a todos vocês. Tchau.